Cordiais saudações a todos, eu chamo-me André Magalhães, sejam bem-vindos a mais uma aula do Decreto Presidencial 312/18 e do Decreto Executivo 317/20, que estamos a tratar aqui dos elementos contabilísticos que são anexados no fecheiro SAFT, ok? E no ponto de hoje vamos tratar do ponto do penúltimo do tipo de faturação, que é o 4.3, documentos de conferência de entrega de mercadorias ou da prestação de serviços. Ok? Vamos aqui no nosso decreto para termos melhor uma noção. Diz aqui, decreto 4.3, documento de conferência de mercadorias ou de prestação de serviços, work documents. Nesta tabela devem ser exportados quaisquer outros documentos emitidos, independentemente da sua designação, suscetíveis de apresentação ao cliente para a conferência de mercadoria ou prestação de serviços, mesmo que o objeto de faturação posterior, ok? O que está a dizer aqui é o quê? Olha, vai deixar um documento a um cliente que, né, que não importa a designação, diz ali, independentemente da sua designação, esse documento é suscetível de apresentação ao cliente para a conferência de mercadoria ou prestação de serviço. Vais fazer isso? Se a resposta for sim, diz ali, então esse documento deves aqui declarar num ficheiro SAFT, ok? Se o documento não é uma fatura, por exemplo, mas é um documento que permite o cliente conferir as mercadorias que você acabou de deixar na casa dele ou na empresa na qual foste fazer a entrega de mercadorias, se é suscetível a isso, então esse documento deve ser aqui declarado ou anexado, incorporado num ficheiro SAFT, ok? Por isso é que tem aqui a tabela documentos de trabalhos, ok? Ou working document, isso aqui. Então deves aqui declarar, é isso que o Estado aqui está a pedir, ok? Então, na linha seguinte, diz ali, não devem ser exportados nesta tabela aqueles documentos que devem constar na tabela 4.1, documentos comerciais, que é o Sale Invoice. Diz aqui, dessa turma aqui, dessa família aqui, não devem ser exportados dados desse tipo aqui, da fatura, do tipo de faturas, ok? Diz aí o Estado, não devem ser os mesmos, deve ser diferente, porque isso aqui não é um documento de trabalho. Estes é que são documento de trabalho para conferência, a prestação de serviços, eles têm propósitos diferentes. Têm propósitos diferentes, ok? Então, vamos já começar aqui vendo. O segundo ponto não se aplica porque o tipo de fecheiro SAFT para o tipo de faturação só apenas o ponto 4.1 e o 4.3, ok? O 4.2 faz parte do outro tipo de fecheiro SAFT, ok? No caso de faturação, o 4.2 não consta, tá? Então vamos aqui ver já a nossa tabela, ver os campos obrigatórios, documento de conferências, que é o Work Document, que é o indivíduo aqui que vai agregar todos estes documentos de trabalho. Estamos a ver aqui, voltando ainda aqui, temos aqui o que é obrigatório mais. Diz aí número de registro de documentos de conferência, number of entires, né? Diz aí, deve conter o número total. É praticamente igual mesmo ao Silent Invoice, ok? Número total de documentos. Devemos aí declarar. No nosso exemplo aqui, por exemplo, declaramos 6. Vamos contar para conferir. Temos 1, daqui até aqui, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? E 6. Então, total de documentos aqui, 6, que nós declaramos aqui. Diz aí que deve conter o número total de documentos, incluindo os documentos cujo valor do campo, já vimos aí no 4.3.4, estado do atual documento seja tipo A, anulado, ok? Mesmo que o documento seja anulado, mas deve ser ali também exportado, declarado, ok? Porque embora foi anulado, mas não deixa de ser um documento, ok? Só que é o estado anulado, mas é um documento.
deve ser declarado um número inteiro. No nosso caso aqui nós declaramos um número inteiro, que é 6, ok? Total de débitos. Total de débitos. Vamos aqui ver, total de débitos, diz ali, deve conter a soma do controlo do campo 4.3.4.14.13, valor de débito, dela excluindo os documentos em que o campo ponto 3.4.3.1 está dado documento será tipo anulado, ok? Tipo, nesse caso está a dizer aqui o seguinte, vamos calcular o total de débito, mas com exceção do tipo de documentos que foi anulado. Se foi anulado, não deve ser contabilizado, porque foi anulado. Porque só deve ser contabilizado aqueles que não foram anulados, ok? Muito bem, mas como ainda não estamos neste campo, provavelmente na parte 2 desse vídeo, na parte 3, vamos falar deste ponto aqui. Total de crédito também é obrigatório, é a mesma coisa aqui também, ok? Depois dessa linha, tem esta linha aqui, a linha 14.13, tem a linha 14.14, também é a mesma coisa, está a dizer aqui praticamente a mesma coisa, a diferença é que um é débito e o outro é crédito, e deve ser representado de forma monetária, ok? Valor decimal. Nós aqui no nosso caso, ok? Podia ser 0.0, desculpa, 0, dessa forma, ok? Vamos salvar, Ctrl S e pronto. O total de crédito é a mesma coisa aqui, ok? Total de crédito é a mesma coisa. Muito bem, e por fim, então, depois vem aí os documentos, o Work Document, documento de conferência, ok? Não aplicável, sim, porque vai incorporar todos os outros documentos, ok? Então, como podemos ver aqui, dentro do Work Document, temos alguns dados nele. Vamos então abordar já o primeiro, que por sua vez é o mesmo que os outros. E esse primeiro vai ser apenas o nosso guia de referência. Então, o que temos dentro do Work Document? Dentro do Work Document, temos aí primeiro o número do documento, identificação única do documento. Vamos ver aqui no nosso exemplo, temos aqui o OR 2022/1, que é o tipo de documento, a série, que é representada pelo ano, e o número sequencial do documento, ok? Depois temos aqui situação do documento, documento status, não é aplicável, que significa que também vai incorporar dentro dele outros elementos aqui. Qual é o estado dos documentos? Nos nossos exemplos é o N de normal, ok? Deve ser aqui preenchido com N, A, F e assim sucessivamente, ok? No nosso caso, nós preenchemos o estado atual do documento é normal, preenchemos com N. A data do documento é a mesma coisa, é seguido pela data, o T maiúsculo, a hora, o minuto e o segundo, ok? Também deve ser feito dessa forma. E por fim temos aqui esse que acabamos de falar há pouco, data e hora e os minutos. Temos aqui o código do utilizador, o utilizador que gerou, né? Responsável pelo atual documento, o utilizador que gerou esse documento, que vai ser entregue ao cliente para fazer a conferência da mercadoria. Então, vai sair o código do cliente para assim fazer o trabalho, ok? E temos ainda vamos voltar aqui, sim, temos ainda o source billing. O source billing, que ver aqui no nosso documento. O source billing é para dizer que ele está aqui se o documento foi produzido neste mesmo sistema ou é um documento integrado produzido em outra aplicação e assim sucessivamente. No nosso caso, nós declaramos mesmo P, foi produzido neste sistema, ok? E tem o código RES, que já falamos aí na aula sobre documentos comerciais. O código RES é um código composto por 172 caracteres, toda essa quantidade a ver até aqui, no total tem 172 caracteres, e também não deve ser igual aos do tipo
Invoice, ok? Devem ser diferentes, o código REST nunca é igual. E a AGT, o Ministério, o órgão de tributo, o órgão responsável, titular para isso, diz que na fatura ou no documento de conferência devem estar pelo menos 4 dígitos. O primeiro, o 11º, o 21º e o 31º. Então nas suas posições. O primeiro é este, o 11º, o 21º e o 31º, ok? O restante deve estar oculto. Mas aqui no ficheiro SAFT, a AGT exige que deve estar todo ele completo, sem faltar nenhum, ok? Por isso é que aqui declaramos todo ele completo, tá? E o REST control, código REST, o REST control normalmente, como deve ser preenchido com 0, caso o documento seja gerado por uma aplicação não validada, ok? Então, no nosso caso, para exemplo, pusemos 0, mas caso a nossa aplicação, o programa de gestão que está a gerar as vendas, essa coisa toda, seja licenciado, ok? Seja validado pela AGT, vamos dar um código. Esse código é que vai se colocar aqui. Diz ali o código deve ter no mínimo 70 caracteres, mas no nosso caso é um exemplo, então não temos esse código, por isso é que usamos aqui o valor 0. Diz ali, o campo deve ser preenchido com 0 caso o documento seja gerado por uma aplicação não validada. E nesse caso, nosso exemplo é uma aplicação que não é validada. Vamos usar apenas como modelo didático, ok? Então, por isso é que preenchemos com 0. Mas se você desenvolver o seu programa, for reconhecido pela AGT, então o código que vai ser atribuído é que vais colocar aqui no REST control, tá? O período 4, já falamos na aula sobre os invoices e as faturas. O período é a mesma coisa aqui. O período está a se referir ao mês de janeiro a dezembro, de 1 a 12. O período estamos a tratar do documento, se é mês de janeiro, fevereiro, março, abril. No nosso caso é abril, que é o mês 4. A data também, ok? O tipo de documento também. Declaramos tudo isso aí, deve ser preenchido, está cá, a data do documento e no caso do tipo de documento, work type, ok? O work type aqui, que falamos daqui a pouco, work type, aqui, work type, deve ser que no nosso caso preenchemos com OR, no nosso caso preenchemos com OR, vamos ver aqui o OR, o que significa aqui? OR diz ali é do tipo orçamentos, ok? Então, deve ser preenchido com CM, consulta de mesas, GC, guia de consignação e mais ou menos assim nessa estrutura. Se for uma nota de encomenda, vamos por aí, NE, nota de encomenda. Se for OR, orçamento. Se for outros, é outros. E assim sucessivamente, ok? Ok, então, ou então até mesmo os pontos aqui, vai depender do tipo de trabalho ou serviço que está sendo prestado. Estamos. Diz ali o código do utilizador que gerou o documento, né? O utilizador que gerou o documento é o 1, utilizador 1, e a data na qual foi gerado a venda, registrado pelo sistema. A data do sistema deve estar do sistema operacional, deve estar condizente com o sistema de faturação, ok? Põe-se a data, seguido pela letra T maiúsculo, a hora, minutos e segundos, ok? E o ID do cliente, 999 é o ID genérico que já estamos aqui a abordar, ok? Isso aqui acabamos de falar agora, o ano, mês, o dia, seguido pelo T maiúsculo, a hora, minuto e segundo, ok? Pronto. E do tipo ID do cliente, é só ver a tabela no vídeo sobre clientes e aí dar a explicação toda aqui deste campo aqui, ok? Vê lá o vídeo que fala sobre clientes nessa playlist aí para melhor compreensão. E depois temos as linhas, tal e qual as vendas ou documentos de vendas e deixa eu ver aqui, documentos comerciais, documentos de venda, tal e qual o 4.4 e o ponto 4.1.
total de linhas dos serviços que está a ser prestado naquele documento, como se fosse esta aqui, okay? Total de linhas que comportam o documento, explicar ali o número de linhas, vamos dar aqui um pulo no nosso exercício aqui. No nosso caso aqui só tem uma linha, o código do produto ou do serviço, a descrição, quantidade, o night of measure, vamos ver aqui no nosso documento, ok, unidade de medida, vamos colocar a unidade de medida, por exemplo, a unidade de medida no nosso caso foi caixa, não é unidade, mas é em caixas. A caixa normalmente é abreviado por CX e já é compreensível que está se referir aqui a uma caixa. O preço por unidade ou preço por caixa, né? E a data na qual foi aqui elaborado, a descrição e o montante de crédito, ok? Conforme estamos aqui, o preço unitário da caixa, a data na qual foi enviada a mercadoria, a prestação de serviço, fala mega ponto, descrição da linha, descrever o tipo de serviço, ok? E por fim, o número de série. O número de série também deve igual a tal e qual as vendas, né? Também deve ser aqui declarado. Não há muita diferença entre documentos de trabalho e tipo documentos de vendas, não tem muita diferença. O mais ligeira, senão é quase a mesma coisa, ok? É quase a mesma coisa. Tem total de crédito, total de débito, que vimos aqui há pouco, aqui. Cá está, total de crédito, por exemplo. E temos as taxas, como dissemos, é quase a mesma coisa. A tabela 4.1, que é documentos de vendas, é quase a mesma coisa aqui, né? Deve ser declarado se é IVA, se é imposto de selo, se não é sujeito ao imposto e assim sucessivamente. Não foge muita coisa, ok? Aqui tax conversion, tipo de taxa, consoante o código aqui. E no nosso caso, né, é o AO, o tipo de taxa nós colocamos aqui não sujeito, que é este aqui, que é este, NS, não sujeito a IVA. E conforme dizemos aqui, é quase a mesma coisa. E assim termina o documento. O total a ser pago, o subtotal, o subtotal é o total de todos os produtos sem somar os impostos, o total a ser pago pelo cliente, ou a taxa pagável, nesse caso, somando o total de todas as taxas aí que estão aqui na fatura ou no documento de conferência de mercadoria, somar o total de todos os produtos, fazer sair a conferência dos mesmos, ok? Vamos estar aqui, terça total de impostos, isso todo também vai ser declarado. Praticamente é a mesma coisa que as faturas de recibos. Então, se vê a aula anterior das vendas, vai ver que a partir daqui é quase a mesma coisa, não muda nada, ok? O grosso total é com os impostos, os descontos, tudo isso aí, o subtotal, e assim temos ali o documento. E no caso de não sujeito, diz aqui o AGT exige que devemos declarar o artigo na qual consta os termos na linha E, diz ali do artigo número 1. Melhor diz ali, isento nos termos da linha E do número 1 do artigo 12 do CIVA, ok? Devemos aqui declarar o artigo na qual consta, caso for não sujeito, ok? Ou vai depender do tipo de imposto que do tipo de imposto que vamos declarar aqui, devemos pôr a referência do artigo na qual diz esse imposto. Então, dá aí uma olhada no portal da AGT, no site do Ministério das Finanças,
para teres todas essas informações aí. Alguns sites também publicam essas informações todas. Então você que é programador precisa saber dessas informações, eles também importantes aqui, ok? Então é isso, finalizou aqui o nosso Work Document. Vamos assim por finalizar. O que é relevante aqui, vamos agregar aqui no nosso ficheiro SAFT, totais documentos, totais pagável, que nós vimos aqui, totais pagável, net total, grosso total. E estamos aqui a ver tudo isso aí. A moeda corrente é a OA, não é aplicável. Tipo de moeda já vimos ali moeda corrente. Também já vimos nas aulas anteriores aí. E assim termina, ok? E assim termina. E vai ficar aí o último ponto para nós trabalharmos, que é o documento de recibos emitidos, que é do 4.4, ok? Que vai ser a última aula da teoria aqui para poder explicarmos aqui o decreto executivo e o decreto presidencial. E no fim, como estamos aqui a dizer, vamos criar uma pequena aplicação que vai gerar o ficheiro SAFT para você poder exportar na AGT sem problemas nenhum. Então, se você esteve conosco desde o princípio desse curso, você está de parabéns. Com certeza já aprendeste muita coisa, pelo menos em questão de teoria, né? E sei que estás ansioso para poder ver já na prática como implementar isso no teu programa, gerar o ficheiro SAF tudo bem bonitinho. Então não se preocupa, depois da aula do 4.4, que esta que vamos começar na próxima aula, vamos então já pôr a mão na massa para gerar a nossa aplicação que vai gerar a estrutura completa, detalhada do nosso ficheiro SAF do tipo faturação, ok? Então, mais uma vez, obrigado. Se você ficou conosco até aqui, deixa já o teu like no vídeo, se inscreva no canal, partilha esse vídeo a teu parente ou colega que sabes que está a desenvolver aí seu software de faturação, é programador, porque esse vídeo é para ele, ele precisa saber tudo isso aqui para poder também incorporar esse mecanismo no seu programa que está aí a desenvolver, ok? Então é isso. Deixa o teu like no vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até já!